dia. Bom, no vídeo de hoje eu preparei esse layout de verão. É um layout bem colorido, bem rápido e bem prático, ideal para você utilizar nos seus projetos e com os seus clientes. Tem espaço ali para adicionar o logotipo dele e é bem simples. Eu preparei aqui, separei já alguns ícones para a gente utilizar e sem muita demora, eu prometo para vocês no final desse vídeo entregar esse layout prontinho e editável para vocês utilizarem. E sem muita falação, vamos começar? Bom, para começar, vamos fazer aqui em File, New, vamos preparar um arquivo quadrado 1080 por 1080 pixels, resolução eu vou deixar em 200 porque vai ser um material, poderia até deixar em 72, né? É um material online, não vai ser impresso, então não tem porque a resolução ser muito grande. Vamos lá? Criei o arquivo, aqui vai ser o layout que eu preparei para a gente estudar hoje. Separei alguns ícones. Primeira coisa que a gente vai fazer no arquivo novo, vamos preparar aqui, vamos fazer um degradêzinho. Já deixei aqui mais ou menos preparada as cores. Esse vermelho aqui, se vocês quiserem pegar exatamente a mesma cor, o código é esse, F13A3B, certo? É só vocês colocarem aqui que já vai aparecer diretamente essa cor que eu estou utilizando. A segunda cor que é esse laranja, o código é FA8E4D. Então a mesma coisa, se vocês colocarem aqui, já vai aparecer para vocês. Vamos desenvolver. Na realidade aqui é ao contrário, então Ctrl X para voltar. Se eu apertar no teclado a tecla X, ele já vai inverter aqui o laranja para o vermelho, certo? Então vamos descer aqui o traço. Tá feito aqui o degradê que eu quero para começar o layout. E aqui eu vou começar a importar os ícones que eu já separei no estudo para essa aula, certo? O primeiro ícone é essa textura que eu vou querer acrescentar aqui no plano de fundo para dar uma sensação de movimento, enfim, de verão, que é o que eu estou buscando para esse layout, certo? Então aqui acrescentei a textura. Vou até deixar aqui com cadeado para não ficar se movimentando. Então aqui a gente já pode ver que o mesmo layout já tem essa textura. Segunda coisa que eu vou fazer nesse layout é acrescentar aqui a parte de baixo uma textura de areia que eu já separei, certo? Vou acrescentar também aqui no layout já essa textura de areia, certo? Vou excluir aqui já essa textura, vou excluir aqui já essa areia. Vale ressaltar que nesse estudo que eu fiz, tanto os ícones quanto os elementos são sugestões minhas, certo? Se você quiser procurar no FreePik, se você quiser procurar, eu tenho aqui também um que eu utilizo bastante para ícones, ele chama aqui nrgb.com. Então aqui você pode colocar os termos ou as palavras que você quer buscar por elementos, por PNG, arquivos, e aqui é gratuito, você pode baixar, assim como o FreePik. Mas voltando, eu separei aqui, já fiz aqui algum estudo de alguns elementos que eu gostaria de utilizar. Então todos eles já estão separadinhos, eu vou disponibilizar todos eles no link para vocês baixarem, caso vocês queiram utilizar exatamente os mesmos elementos. Então fiquem tranquilos, certo? Outro elemento que eu vou pegar aqui são essas pedras, que eu vou colocar aqui na frente do layout para dar um efeito de profundidade, tipo as pedras na frente, os elementos atrás. Todos esses ícones, para a gente não perder a diagramação, não perder o layout, eu estou colocando no cadeado todos neles, porque aí a gente não perde o movimento, certo? Não tem como eles se movimentarem durante a nossa criação, certo? Então, agora eu vou trazer mais alguns elementos que eu quero para compor esse layout. Então vamos abrir aqui a pasta, vou trazer a boia, vou trazer a palmeira, vou trazer a nuvem. Lembrando que para você selecionar mais de um item numa pasta, no Mac, que é o que eu estou utilizando, eu utilizo Command, mas se você estiver utilizando o Windows, é só você segurar o Ctrl e apertar
os mais elementos para selecionar mais de um de uma vez, certo? Vou abrir aqui os três. A nuvem eu já vou trazer para cá, deixar aqui no cantinho. A boia eu vou trazer para o lado esquerdo e vai ser mais ou menos isso aqui que vai ser a base do selo do meu layout, certo? A palmeira eu vou trazer também, não vou utilizar ela exatamente agora, mas já vou deixar aqui. Então vamos lá. Certo. Aqui eu vou traçar um outro círculo, certo? Mais ou menos do tamanho ali da boia. Eu vou tirar aqui as cores desse círculo. Eu vou deixar ele inteiro, porque aqui eu vou criar uma nova camada, certo? Então aqui eu fiz um círculo, coloquei uma cor, eu vou sobrepor ele aqui na boia. Vou colocar aqui uma sombra nele, certo? Então para sombra a gente vou voltar aqui e fazer mais devagar. Então aqui eu criei o círculo, certo? Eu vou vir aqui em opções de mesclagem, que é esse FX, vou vir aqui em Drop Shadow e vou controlar aqui em Size e em Distância. Distância acho que tá ok. O tamanho que eu quero essa sombra, certo? Então aqui a gente vai mexer ainda, mas só estou avisando para vocês mais ou menos aonde a gente mexe, certo? Então para esse primeiro círculo eu utilizei esse amarelo. Se vocês quiserem utilizar o código, mesmo esquema, FBD251 vai ser a primeira cor, a segunda cor vai ser E88C39. Então aqui a gente vai utilizar essas duas cores para fazer esse círculo ter esse gradiente. Então a gente vai vir aqui em Gradient Overlay. Aqui em Gradient Overlay eu vou vir aqui nas cores básicas e ele já vai me sugerir aqui esse amarelo por amarelo e laranjado, certo? Se eu quero ao contrário, é só mudar o ângulo aqui. Ele estava inverso, eu já transformei ele aqui de cima para baixo, certinho, certo? Então aqui a gente tem mais ou menos a mesma base desse primeiro círculo. Ah, mas eu quero criar agora o segundo. Ali no nosso estudo tem mais um círculo, certo? Então a gente vai duplicar esse círculo. Vou clicar aqui com o botão direito Duplicate Layer, certo? Vou diminuir essa base. Ó, tô diminuindo aqui já, certo? Para dar esse mesmo efeito no estudo que a gente fez. Aqui eu vou aplicar um laranja, mesmo código, E46029, e aqui embaixo é D25024, certo? Não precisa ser exatamente o mesmo código, as mesmas cores. Eu estou colocando aqui, como vocês podem ver, só cores aproximadas, certo? Aqui em Gradient Overlay eu vou fazer o mesmo esquema, ele já vai mudar ali automaticamente a cor do círculo. E aqui a gente já tem a primeira camada, a segunda camada, e aqui a gente vai para a terceira, que é esse laranja com amarelo. Vamos pegar a cor aproximada, F8A842, vamos aqui para o segundo, F8A842, ou seja, aqui é a mesma cor. Então aqui a gente vai só fazer, vamos aqui fazer mais um círculo, Duplicate Layer. Vou fazer mais um círculo, vou deixar esse círculo aqui menor. Vou preencher esse círculo, vou tirar aqui o Gradient Overlay e preencher esse círculo com a cor, que é essa que a gente acabou de definir, certo? Então aqui a gente tem os três círculos, eu vou deixar esse primeiro círculo um pouquinho maior. Temos o segundo círculo, que é o círculo laranja, que eu também vou deixar ele um pouquinho maior. E vou diminuir um pouco o terceiro círculo, certo? Ah, mas como é que eu faço agora para deixar esses três círculos alinhados, para não ficar
cada um de um jeito, certo? Eu vou selecionar aqui os 3 círculos e aqui em cima eu vou clicar nessa opção, na opção central, e nesse aqui também eu vou colocar na opção central. Então vai ser esse aqui e esse aqui, certo? E aqui automaticamente os círculos já se organizam de forma central, tanto na lateral, quanto na vertical, quanto na horizontal, ele fica aqui alinhadinho, certo? Então aqui a gente tem mais um processo já feito. O sombreamento, para dar mais efeito, a gente pode trabalhar depois. Por enquanto, vamos só construindo a base ali do nosso selo, combinado? Então aqui a gente tem a base do selo, eu vou trazer mais alguns elementos para depois a gente começar a escrever no selo, certo? Para esses elementos eu vou trazer o guarda-sol, vou trazer a prancha. Então aqui a gente já vamos jogar aqui para nossa composição. A prancha. Deixa eu diminuir aqui, jogar ela para trás. Certo? Eu vou trazer eles aqui para baixo. Gente, se você segurar o Command ou Ctrl e selecionar todos os elementos, você consegue editar eles todos de uma vez, tá? Essa é uma dica bem que ajuda bastante. Então aqui eu estou colocando a prancha, vou colocar agora o guarda-sol. Vou trazer o guarda-sol também para a composição. Aqui é só trazer para baixo dos elementos para que eles apareçam. Vamos ver aqui mais ou menos como é que eles estão. Ah, ele está aqui mais para dentro, certo? Aqui também vale lembrar que são só sugestões, beleza? Então, se você quiser fazer de um estilo diferente, usar elementos diferentes, fica a seu critério. É muito importante que você utilize a sua criatividade e consiga unir a criatividade com essa parte mais técnica, que é o meu papel aqui, que eu estou tentando ajudar vocês a utilizar elementos simples, mas que tragam para vocês um resultado incrível. Então aqui a gente vai trazer para trás essa palmeira. Então aqui a gente tem mais ou menos a base do selo, tá bem parecido com o estudo que eu tinha feito, certo? Ali, aqui no fundo também, eu já vou até trazer aqui, eu deixei separado aqui entre as composições um sol também para dar uma corzinha interessante aqui, certo? Então aqui eu vou deixar atrás de tudo essa composição, esse elemento do sol. Vou bloquear ele aqui também para não se movimentar. Então aqui, ó, se a gente selecionar, a gente já tem uma base do selo, certo? Vou até agrupar todos eles aqui, que é composto pelos círculos, pelas boias, pela prancha, pelo guarda-sol, desculpa, e pelas palmeiras. Beleza? Vamos agora escrever. A sugestão que eu coloquei aqui foi verão com tudo. A fonte que eu utilizei, eu vou até pegar aqui uma letra para a gente fazer junto, certo? Essa fonte, ela é a Montserrat e ela está no formato black, certo? Ah, mas como que eu fiz? Eu vou fazer aqui uma do zero, certo? Vou pegar a ferramenta de texto, vou fazer aqui o V, né, para começar escrevendo verão. Ela tá na cor branca, certo? E aqui você pode ver que na minha sugestão ela tá um degradê entre branco e um cinza. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, certo? Vou colocar aqui um branco e um cinza. Vou até excluir esse aqui para a gente começar do zero. Vou pegar aqui o V, vou vir aqui em Gradient Overlay e eu vou vir aqui em Basic, certo? Então aqui ele já deu o degradê de branco para cinza, certo? Vou colocar aqui um efeitinho de sombreamento, deixar um pouquinho menor, certo? Verão, enfim. E aqui a gente vai trabalhar com a diagramação dessas letras, certo? Ele não precisa ser necessariamente redondinho, perfeitinho, porque essa é a brincadeira que a gente vai fazer. Para a gente ter uma sequência, eu vou duplicando os layers para a gente ter um pouquinho de movimento na hora de escrever, certo? Então aqui, ó, eu já consigo ir dando um layout diferente
sobrepondo, tá vendo? As letras umas sobre as outras. Se eu não fizesse assim, as letras já seriam, sim, elas seguiriam, elas seriam assim, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Elas seriam retas, então não teria tanto essa brincadeira de sobrepor, certo? Mas vamos fazer assim variado. Umas a gente faz retas, outras a gente sobrepõe. Aqui eu vou deixar tudo em maiúsculo. Vou dar uma editadinha aqui para aproximar as letras, certo? Então, vamos trabalhar aqui. Esse verão eu vou deixar, vamos ver como é que tá aqui no estudo. Tá mais para cima, tá mais para baixo, certo? Vocês podem ver que nessa sugestão minha aqui, ele não tá tão forte quanto no estudo que eu fiz, certo? Mas como é que eu faço para deixar exatamente como lá? Você pode controlar aqui o seu sombreamento. Se você quiser deixar ele mais intenso, você pode aumentar aqui, ou você pode aqui no sprayed você pode aumentar, colocar um pouco mais de cor, né? E tudo isso você pode ir movimentando aqui. Pode pôr um pouco de sprayed. E ali, ó, tá vendo como ele vai? Tudo que você vai fazendo aqui, ele vai alterando ali. É bom você padronizar. Então, por exemplo, aqui a gente está colocando a distância 2, spray de 22 e size 10. Então, vamos colocar 2, 22, 10, certo? 2, 22, 10. Ah lá, tá vendo que já mudou um pouco? Aqui na frase é verão com tudo. Então, eu vou colocar aqui já esse quadradinho que tem o com. É um quadradinho amarelo. Então aqui eu vou pegar essa mesma cor, vou colocar aqui, vou colocar uma sombrinha nele para dar também um movimento. Vamos colocar aqui. No estudo ele tá como? Ele tá menorzinho e ele pega ali mais o V, certo? E ele tá mais amarelo. Vamos colocar aqui então ele mais claro. Vamos seguir mais ou menos o que tá ali no na nossa sugestão. Vou pegar aqui o texto para colocar o com. Esse com a gente pode tirar aqui o sombreamento para não ficar tão pesado. Eu vou sobrepor aqui essa caixa de texto, certo? Verão com. Aqui eu vou tirar o gradiente dele e vou deixar aqui um vermelho para destacar mais, certo? Então vamos por aqui em caixa alto, com. Vou editar aqui para ficar exatamente igual. Vou colocar um vermelhão aqui para dar uma destacada, certo? Então é mais ou menos isso. Dá pra gente ler ali o verão com, vamos colocar aqui com tudo, que é essa sugestão que eu preguei, que eu sugeri para essa comunicação. Mas isso você pode editar e colocar conforme você preferir e o seu cliente aprovar, né? Claro. Então aqui eu vou colocando um em cada, uma letra em cada layer, verão com tudo. E depois a gente vai editar para deixar isso legal, redondinho. Vou pegar aqui mais uma, vou duplicar, verão com tudo, certo? Gente, para você duplicar sem precisar vir aqui, clicar com o direito, Duplicate Layer, é só você apertar o Alt e cliquei aqui no elemento, estou aqui nesse ponto de exclamação, segurei o Alt, empurrei para o lado, ele já duplica sozinho, certo? Então aqui a gente já tem aqui o verão com tudo, certo? Eu vou deixar aqui esses um pouco maiores, vamos ver aqui no estudo, o tudo, o D tá para trás, certo? Então vamos dar um pouquinho de movimento, tudo para cima, o D tá para trás, isso, verão com tudo. Aí. E aqui a gente vai trazer o ponto de exclamação também para cá, certo? Vamos aumentar
Deixar isso bem preenchido. Vamos fazer um estudo para organizar, para deixar tudo mais legal. Isso também, isso vai de acordo com a sua preferência. Você vai organizar aqui do jeito que você quiser, do jeito que você preferir, do jeito que você acha que fica mais legal, certo? O com, eu vou deixar aqui um pouquinho mais para cá para tudo aparecer. Vou dar uma aumentadinha aqui nele. Descer aqui. Certinho. Verão com tudo. Aqui eu vou deixar mais ou menos assim, gente, pra gente não perder muito tempo, mas aí você pode editar, conforme eu disse, como você preferir, certo? Verão com tudo. Certo. Aqui eu posso até aumentar um pouquinho também, esse verão. Deixar aqui mais linear. Aumentar aqui também o tudo. Certo? Bom, eu vou seguir, depois a gente volta aqui só para dar uma olhadinha. Esse T aqui tá me incomodando para aparecer certinho, mas depois a gente pode voltar aqui e dar uma olhada melhor nessa organização dessas letras, certo? Bom, então seguindo aqui, eu vou colocar aqui, vou aproveitar que tá já essa palmeira, vou separar ela aqui, deixa eu pegar aqui só a palmeira, peguei, tá agrupada, eu vou desagrupar aqui, para dar só um efeito aqui por cima, eu vou colocar essa palmeira aqui, vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, para dar um desfoquezinho aqui, fica legal esses efeitos, deixar ali de fundo a nuvem. Aqui eu vou pegar a mesma fonte e vou escrever tudo o que você precisa. Deixa eu só pegar aqui. Tudo o que você precisa tem aqui. É isso? Tudo o que você precisa. Aqui vai ser você. Deixa eu colocar aqui tudo em caixa alto. Certo? Tudo em caixa alto. Você não pode perder, certo? Vou tirar aqui esse efeito do fundo. Vou segurar aqui o Alt e subir para deixar ele editado, certo? Vou deixar ele aqui meio amarelinho. Você não pode perder, certo? Posso deixar até um pouco mais amarelo, mas eu gosto dele assim mais sutil mesmo, certo? Você não pode perder. Aí aqui a gente vai abrir espaço já para acrescentar os produtos, certo? Vamos dar mais uma mexidinha aqui só. Verão. Vou descer aqui um pouquinho esse E. Aí, verão com... Certo. Depois aqui o que dá pra gente fazer é aumentar um pouco ainda, colocar um pouquinho maior isso aqui, 2, 12, 18, não, tá bom aqui, 2, 12, 18, 2, 12, 18, 80, pode ser, ó, então aqui opacidade 80, 2, 22, 18, gradiente, 80,
2,22, 18. Opacidade 80, 2,22, 18. Certo? Tá vendo como já muda? Eu acho que era isso que estava me incomodando. 80, 2,22, 18. Tudo. Drop Shadow. 80, 2,22, 18. Mesma coisa aqui. Gente, tem que ter um pouquinho de paciência, viu? Que é assim mesmo. Eu sou indeciso nas coisas que eu faço, mas eu acho que é ótimo para vocês acompanharem e ver todas as transformações 2,22, 18 que um layout pode ter e a gente fazendo junto, escolhendo a melhor solução juntos. Eu acho que isso é ótimo para vocês pegarem em prática, entenderem um pouco do gosto, né? Jeito de fazer, 22, 18, as diferenças que minha forma de pensar pode ter da sua, mas que ao mesmo tempo a minha técnica de trabalhar pode ajudar você, certo? Então é assim mesmo, cada um vai fazendo conforme prefere, conforme gosta. O gosto pessoal de cada um conta muito. Eu acho que isso que se diferencia um designer ou um profissional do outro. Então é muito relativo o tempo. Eu gosto de trabalhar com calma, mas gosto de passar o recado da melhor forma possível, tá? Espero que vocês gostem também. Então aqui, o selo tá feito. Coloquei aqui já o tema da campanha. Agora eu vou acrescentar o produto, certo? O produto, como eu trabalho bastante com supermercados, eu tenho aqui já alguns itens e eu vou colocar aqui para vocês, já vou acrescentar aqui esses itens. Esse celular aqui já pesando na minha. Eu vou colocar um sorvete, vou colocar aqui sorvete que bom, vai. Vou pegar aqui um do banco de imagens que eu já tenho, que é o que tá ali também no exemplo. Então vou acrescentar aqui. Opa, sorvete que bom. Tá aqui, cremosíssimo. Coloquei ele aqui já na página de exemplo. Eu tenho aqui um sorvete em destaque, que eu já vou colocar ele junto. Eu vou usar esse mesmo arquivo aqui, vou colocar aqui de fundo, que também estava no nosso estudo. Todas essas imagens eu vou disponibilizar para vocês também, certo? Para não aparecer aqui esse sorvete, eu vou fazer esse efeito de Gaussian Blur. Vou deixar ele ali esfumaçado de fundo. Coloquei aqui o sorvete na frente. Para não deixar esse sorvete voando, eu vou colocar aqui uma sombra. Eu mesmo gosto de aplicar as sombras nos arquivos que eu acrescento para dar uma sentada neles. Eu acho que é mais interessante, fica mais bonito de ver do que simplesmente ele solto no layout. Então aqui eu vou acrescentar aqui embaixo, vou deixar essa sombra, certo? Tá aqui. E agora aqui a gente vai colocar a descrição, certo? Então vamos lá. Sorvete, que bom. Eu gosto de deixar ele em negrito até quando a gente fala da marca. Agora as especificações dele eu posso colocar de outra cor e não precisa ser em negrito. Então vamos ver aqui, cremosíssimo, sabores 1,5 litros. Então aqui eu vou colocar sorvete que bom, cremosíssimo, sabores 1,5 litros, certo? Aqui, cremosíssimo, eu vou deixar em medium, vou deixar até em regular, eu acho, e vou deixar aqui da cor branca, certo? Ele não precisa ter esse mesmo tamanho, ele pode ser menor, vou deixar aqui em 72, eu vou selecionar tudo, Command A ou Ctrl A, e vou alinhar à direita, para ficar aqui batendo com o produto, certo? Sorvete que bom, cremosíssimo, sabores 1,5 litros. Eu ainda acho que essa parte aqui tá grande, não precisa ser tão grande assim, vou deixar em 65, certo? Subir aqui um pouquinho, só para editar. Ótimo.
Cerveja que bom, cremosíssimo. Agora aqui eu vou colocar o preço. A sugestão que eu coloquei aqui foi R$16,99, certo? Eu vou pegar esse mesmo layer, vou utilizar essa mesma fonte, 16, vou colocar aqui o tag de preço, vou usar esse mesmo, vou colocar aqui, opa, R$16,99, R$16,99, vou aumentar o tamanho desse texto, certo? Vou deixar aqui, eu não sei se vocês sabem, mas no próprio Photoshop, quando você vai trabalhar com um item e você quer deixar ele menorzinho, como se fosse aquele preço, se você vir aqui, opa, acho que ele já tá com esse. Bom, deixa eu fazer aqui um novo. Foi até bom que isso aconteceu, que vocês já vê como já entendem como funciona desde o começo. R$16,99, certo? R$16,99, eu vou selecionar a parte que eu quero que fique menor, como se fosse de preço, no caso ali é o 99, e ele já diminui automaticamente. Vamos fazer de novo? Estou aqui com a descrição, R$16,99. Eu vou selecionar só a parte que eu quero que fique pequeno. E aqui na caixa de caracteres de texto, eu vou vir aqui nessa opção, onde tem o númerozinho pequeno. Clico aqui, ele já vai automaticamente fazer isso com o texto que eu tenho. Aqui eu vou deixar a parte 16 um pouquinho maior para alinhar ali com o 19. Vou deixar aqui no 100, certo? Então aqui nós temos o valor do sorvete, claro que é um valor fictício, R$16,99 com o tag de preço. E aqui a gente acaba de fazer esse layout novo de verão, certo? Como eu falei, isso vai de acordo com o gosto de cada um. Se vocês quiserem mudar as cores, trocar os elementos, diminuir o sombreamento, enfim, esse layout aqui está pronto para vocês utilizarem da melhor forma que vocês quiserem ou preferirem. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês gostem. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, ajudem quem precisa entender um pouco mais de design. E é muito importante para que vocês me passem o feedback para que eu continue produzindo materiais assim. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Fui!